Beleza, pessoal? Retornamos agora, vamos falar agora de forma detalhada sobre o anexo de metas fiscais. A fim de dar uma sacudida em você, fazer um esquenta, eu vou apresentar para você aqui uma questão discursiva que cobrou esse tema. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso slide. Prova do TCM Rio, cargo de auditor 2008 FGV. Na elaboração da LDO, ela deve conter o anexo de metas fiscais. Estabeleça de forma sucinta sua finalidade e conteúdo. Beleza, vamos para o nosso quadro. Então, a gente vai falar agora sobre o anexo de metas fiscais. Primeira coisa que eu vou usar aqui o quadro para tentar explicar para você da melhor forma. Quais são as metas fiscais? Porque sem isso, pessoal, fica até difícil para você entender melhor a finalidade do anexo de metas fiscais. Então, vamos ao que interessa. Primeiro, vamos falar sobre o que são metas fiscais, que a finalidade, que respondendo já a questão, a finalidade do anexo de metas fiscais é definir metas fiscais, por exercício de referência os dois subsequentes, mas que metas fiscais são essas? Vamos a isso. Então, existem, vamos colocar aqui, anexo de metas fiscais. Antes de entrar nos componentes do anexo de metas fiscais, vamos falar sobre quais são as metas fiscais. Existem 5 metas fiscais. E as 5 metas fiscais são as seguintes. Primeira meta fiscal, receita. A segunda meta fiscal, despesa. A terceira meta fiscal, resultado primário. A quarta meta fiscal, resultado nominal. E a quinta e última meta fiscal, dívida consolidada. Então é isso. Essas são as 5 metas fiscais. Receita, despesa, resultado primário, resultado nominal e dívida consolidada. Beleza? Tudo certo com você? Agora, o que é que acontece? Vamos fazer uma integração, uma conexão entre essas 5 metas fiscais. Só que a gente vai esquecer por um momento receita e despesa e vamos colocar aqui resultado primário. Então, vamos usar essa parte aqui do quadro. Vamos colocar aqui, vamos dar uma pausa aqui. Vamos dar uma pausa aqui e vamos falar aqui sobre resultado primário. O resultado primário, ele é formado pela seguinte composição. Ele é a diferença das receitas primárias, menos as despesas primárias. Perfeito? E aí você tem um resultado nominal. O resultado nominal vai ser igual ao resultado primário menos os juros nominais. Tá bom? E aí o que é que acontece? Aqui embaixo você tem um negócio chamado estoque da dívida pública. Estoque da dívida. Antes de chegar no ponto aqui anterior, vamos primeiro focar aqui. Então, o estoque da dívida é tudo que o Brasil deve de empréstimos para os credores. É o que ele tem de operação de crédito a pagar, ou seja, empréstimos a pagar, está tudo aqui. O estoque da dívida. E por que é importante você ter um resultado nominal positivo? Porque se você tem um resultado nominal positivo, quer dizer que você conseguiu pagar todos os seus juros e vai sobrar um dinheiro
para você conseguir reduzir o estoque da dívida. Isso é importante, ou seja, se isso aqui for positivo, se maior do que zero, isso aqui ajuda, auxilia a reduzir. Auxilia a reduzir o estoque da dívida. Ou seja, se isso aqui, se o resultado nominal for maior do que zero, quer dizer que eu consegui pagar todos os juros, sobrou o dinheiro e com esse dinheiro eu consigo reduzir o estoque da dívida. Ou seja, eu consigo mostrar que eu estou bem perante os credores. Porque além de pagar os juros, eu ainda estou pagando o empréstimo. Ou seja, eu tenho liquidez financeira. Beleza? Essa é a primeira parte. Então, o resultado nominal é fácil. Para você chegar no resultado nominal, basta você primeiro ter o resultado primário e pagar todos os juros que você está devendo. O que sobrar, você ajuda a reduzir o estoque da dívida. Com isso aqui, a gente conseguiu resolver, integrar essa meta fiscal com essa meta fiscal. Só que aí você vai me perguntar assim, tá, como é que eu calculo o resultado primário? Aí eu vou te responder da seguinte forma, simples. Você pega a receita primária e tira a despesa primária. E por que é bom você ter um resultado primário positivo? Isso aqui é importante ser positivo. Por que é importante o resultado primário ser positivo? Simples. Porque se o seu resultado primário for positivo, quer dizer que você tem dinheiro para pagar os juros. Os juros dos credores que te emprestaram dinheiro. Então, é super importante ter resultado primário positivo, porque você está mostrando solidez financeira. Se você tem solidez financeira, quer dizer que os outros credores, ou seja, os investidores, podem emprestar para o Brasil dinheiro, porque o Brasil está pelo menos pagando os juros. O Brasil não está dando calote nos juros. Porque quem quer aplicar dinheiro, na verdade, não quer nunca que você pague a dívida, um banco. Ele quer que você pague em dia sempre os juros. Então, se você tem um resultado primário positivo, quer dizer que você vai ter uma gordura para pagar juros. Se você tem um resultado nominal positivo, quer dizer que você conseguiu pagar todos os juros. E ainda sobrou dinheiro para pagar o principal da dívida. Aí você vai dizer assim, até eu entendi. Agora tem um problema, professor. Como é que eu chego na receita e na despesa primária? Aí chegou a hora, e aí com isso a gente vai já resolver isso aqui. Agora chegou a hora de servir, de mostrar para que serve isso daqui. Para que eu preciso saber da receita e da despesa? Você precisa saber da receita e da despesa pelo seguinte motivo, presta atenção. Então vamos colocar aqui receita e vamos colocar aqui despesa. Isso aqui são metas que você vai considerar no anexo de metas fiscais na aula da elaboração da LDO e que depois vão se refletir na LOA. Então aqui a gente tem um conjunto de receitas e aqui a gente tem um conjunto de despesas. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber quais são as receitas primárias e quais são as despesas primárias. Só que a gente vai partir para uma dica. É humanamente possível você guardar todas as receitas e despesas primárias. Fica difícil para você bem na prova. Então você vai usar uma regra que eu uso muito em orçamento, que é a regra do menor conjunto. Como assim? As receitas, elas só podem ser receitas financeiras ou receitas primárias. Desses dois subconjuntos que fazem parte do conjunto receitas, desses dois subconjuntos que juntos fazem parte do conjunto receita, qual é o conjunto que tem menor quantidade de exemplos? O subconjunto que tem menor quantidade de exemplos são das receitas financeiras. Ou seja, se você gravar as receitas financeiras, por eliminação, por exclusão, você consegue acertar as questões que perguntam se uma receita é ou não é primária. Vamos a elas então. Então essas receitas que eu vou escrever aqui agora, são as financeiras. Ou seja, quais são as receitas financeiras que a gente deve saber? Então, juros, aplicações financeiras, operação de crédito e amortização de empréstimo. Ok? Com isso, a gente fecha essas 4 aqui. Tá bom?
Agora vamos falar das despesas financeiras. As despesas financeiras são essas daqui. Financeiras. Então, as despesas financeiras são juros, concessão de empréstimo, concessão de empréstimo. O terceiro seria aquisição de títulos. E amortização da dívida. Com isso, a gente encerra aqui as despesas financeiras que você deve saber para a prova. E aí vem a pergunta, tá, professor, mas como é que eu calculo a despesa ou a receita primária? A receita primária, ela vai ser essa daqui, ó. São todas as receitas orçamentárias que não são financeiras. Quais são as despesas primárias? São todas as despesas que não são financeiras. Ou seja, só para deixar claro, e aí eu pediria que você desse um close aqui para não ter problema. Aqui, ó. Então, quais são as despesas, quais são as receitas financeiras? As receitas financeiras são essas aqui, ó. Vamos lá? Juros, aplicações financeiras, operação de crédito e amortização de empréstimo. São as 4 receitas financeiras. Quais são as 4 despesas financeiras? Juros, concessão de empréstimos, aquisição de títulos e amortização da dívida. Todas as receitas e despesas que não tiverem nesses 2 subconjuntos que tiverem sobrando, são receitas e despesas primárias. Essas receitas primárias, que estão aqui por fora, e essas despesas primárias, essas receitas primárias, mesmo essas despesas primárias, vão gerar, vamos aqui, vão gerar o cálculo do resultado primário. Beleza, pessoal? É isso. Então agora a gente encerra aqui as metas fiscais. Agora a gente vai entrar nos componentes do anexo de metas fiscais, um por um. Então, vamos nessa. Então, você já deve ter dado uma copiada nesse esqueminha aqui, nesse mapa mental. Agora vamos para o que interessa e vamos falar dos componentes, propriamente dito, do anexo de metas fiscais. Então, vamos lá. Componentes do anexo de metas fiscais. Então, inicialmente, o que é que acontece? O anexo de metas fiscais, ele exige que sejam definidas metas fiscais para o exercício de referência e os 2 seguintes. Então, primeira coisa, tem que se definir metas fiscais para o exercício de referência e os 2 seguintes. É a primeira coisa. Segunda coisa, deve ter, e aí para dar um exemplo, para ficar ainda melhor, vamos supor que a gente está trabalhando com anexo de metas fiscais da LDO de 2016, pensando na LOA 2018. Então, anexo de metas fiscais da LDO 2016 para a LOA 2017. Tá bom? Só para deixar claro. Quem seria então o exercício de referência? O exercício de referência aqui seria 2017. Quem seriam os 2 seguintes? 2018 e
2019. Tá bom? Agora, continuando. Avaliação das metas fiscais ou das metas do ano anterior. Quem é o ano anterior? Ora, se nós estamos no ano de 2016, o ano anterior vai ser 2015. Então aqui vai ser 2015. Qual é outro componente do anexo de metas fiscais? Uma avaliação comparativa das metas dos 3 anos anteriores, ou seja, a comparação das metas dos 3 anos anteriores. Seria a terceira meta. Comparação das metas dos 3 anos anteriores. Quais são as metas dos 3 anos anteriores? Então, seria 2015, 2014 e 2013. Então, 2015, 2014 e 2013. Com isso, a gente já fechou aqui as metas fiscais. Só que você está vendo que o anexo de metas fiscais ele não faz só projeção para o futuro. Ele também trabalha com avaliações. E ele trabalha com o desempenho de outros critérios, de outros itens que ele considera importante. Vamos a esses itens. Então, próximo item que deve constar no anexo de metas fiscais. Evolução do patrimônio líquido. Evolução do PL dos 3 anos anteriores. Destacando a origem, destacando a aplicação dos recursos oriundos de alienação de bens. Então, voltando. Evolução do patrimônio líquido dos 3 anos anteriores. Destacando a aplicação dos recursos oriundos de alienação de bens. Por que essa preocupação aqui? Existe uma preocupação para isso. Porque a LRF ela estabelece uma regra, que é bom você saber. Em regra, recurso de alienação de bens deve ser aplicado em despesa de capital. Ou seja, em regra, voltado para despesas de capital. Em regra, voltado para despesas de capital, alienação de bens. Mas por que eu falei em regra? Porque existem 2 exceções. Eu posso pegar recurso de alienação de bens, que é receita de capital, e não aplicar em despesa de capital. Se eu não vou aplicar em despesa de capital, é porque eu vou aplicar em despesa corrente. Desde que essa despesa corrente seja do regime geral de previdência ou do regime próprio dos servidores públicos. Aí admite-se que eu pegue recurso de alienação de bens e gaste em despesa corrente. Do contrário, o recurso alienação de bens, que é uma receita de capital, só pode ser aplicado em despesa de capital, a não ser que seja nesses 2 casos que pode ser aplicado em despesa corrente. O que mais a gente pode falar aqui? O anexo de metas fiscais ele também deve conter a avaliação financeira e atuarial do regime geral, do regime próprio e do Fundo de Amparo ao Trabalhador e de outros fundos e programas estatais atuariais. Então, o que mais? Quinto, avaliação financeira e atuarial do regime geral de previdência, regime geral, do regime próprio
do FAT e etc. Então, FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, e etc. Ou seja, o anexo de metas fiscais também deve ter uma avaliação financeira e atuarial dos fundos atuariais que pertencem ao Estado. Isso também deve estar no anexo de metas fiscais. Lembrando, todos esses fundos aqui são do Orçamento Fiscal e Seguridade Social. A LRF, eu vou falar um assunto aqui que eu vou explorar também na aula de LRF, se for o caso, de acordo com o seu edital, mas isso é bom você saber, independente do seu edital ter ou não LRF. A LRF e o anexo de metas fiscais foi criado pela LRF. A LRF, essas metas fiscais, elas só se aplicam às entidades e órgãos que fazem parte do Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Tem mais 2 itens para a gente encerrar e falar dos próximos assuntos relacionados à LDO. A gente vai falar agora sobre os outros 2 últimos itens que devem compor o anexo de metas fiscais. Então, o 6º item seria a estimativa da renúncia de receita e o último item seria o 7º, margem de expansão da DOCC. Então, deixa eu explicar para você o que é isso aqui. Primeiro, a LDO, na aula de atribuições da LDO, a gente viu que a LDO, de acordo com a Constituição Federal, deve tratar sobre disposição, sobre alteração na legislação tributária. Naquela aula, se me lembro bem, eu disse que na prática a LDO vem trazendo itens sobre renúncia de receita. E aqui caímos de novo. A LDO, no anexo de metas fiscais, ela trata sobre a estimativa da renúncia de receita. Isso é importante para a LDO e a LDO vem trazendo isso. Por fim, margem de expansão da despesa obrigatória de caráter continuado. O que é o DOCC? Despesa obrigatória de caráter continuado, que é o que está aqui. Ó. Despesa obrigatória de caráter continuado. Qual o conceito, que eu não vou conseguir escrever no quadro, mas você tem condições plenas de anotar aí, com base no que eu vou te falar agora. Despesa obrigatória de caráter continuado. Existem 3 blocos dentro do conceito, 3 blocos. Primeiro bloco do conceito é uma despesa corrente. Anotou? É uma despesa corrente. Segundo bloco, derivada de lei, medida provisória ou ato normativo. Segundo bloco, derivada de lei, medida provisória, ato normativo. Terceiro e último bloco, que cria uma obrigação por um prazo superior a 2 anos. Exatamente. Então, a DOCC é uma despesa obrigatória de caráter continuado. O que eu quero com a margem de expansão da despesa obrigatória de caráter continuado? Simples. Eu quero saber se eu tenho margem para expandir esse tipo de despesa, porque normalmente esse tipo de despesa, apesar do conceito ser superior a 2 anos, mas normalmente esse tipo de despesa ele é para o resto da vida. Quais são os 2 principais exemplos de despesa obrigatória de caráter continuado? Aí eu vou colocar aqui porque isso é interessante. Então, os 2 principais exemplos seria despesa com pessoal e despesas com a seguridade. Certo? Então, por exemplo, a despesa com o pessoal de ativos e pensionistas e as despesas com a seguridade, ou seja, despesas com a previdência, aqui despesas com ativo, desculpa, e aqui com a seguridade você tem benefícios previdenciários, que tem os inativos, você tem, por exemplo, os programas assistenciais, por exemplo, Bolsa Família. Tudo isso aqui faz parte de despesa obrigatória de caráter continuado. Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente encerra aqui essa parte do anexo de metas fiscais, mas antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês aqui alguns anexos reais da Lei Orçamentária Anual, no caso da União. Vamos lá. Então, aqui a gente está usando como base a LDO para a LOA 2016. Então, essa LDO ela tramitou no Congresso Nacional em 2015. Você está vendo que essa LDO ela colocou
os anos de 2016, 17 e 18. Aqui você tem itens do cenário macroeconômico. E aqui você tem o resultado, por exemplo, você tem um superávit primário, aqui no caso, 0,5, 1,3 e 2. E você tem aqui o resultado nominal. O que é que você nota com o resultado nominal? Preste atenção no que eu vou falar. Se o resultado nominal está negativo, isso quer dizer que o seu estoque da dívida está aumentando. Isso não é bom para o Brasil. Isso é o que está mostrando aqui a LDO. Beleza? O que mais? Então a gente tem aqui o resultado primário, em percentual do PIB. Certo? E aqui a gente tem o resultado nominal, que está negativo. Ou seja, a tendência é que a dívida aumente em valores brutos. Está aumentando. Pode ver aqui. E para fechar, aqui tem a margem de expansão da despesa obrigatória de caráter continuado. Então a gente tem um aumento de receita permanente, a gente tem deduções da receita e temos aqui, no caso, crescimento vegetativo dos gastos sociais, aumento real do salário mínimo. Então tudo isso aqui nos dá uma margem de 15 bilhões, porque aqui está em milhões. Então aqui está em bilhões. Tá bom, pessoal? Então com isso, a gente encerra aqui essa aula sobre anexo de metas fiscais. E é isso aí. Espero que tenham gostado, tenham aprendido. Vamos para as questões daqui a pouco. É isso aí.